A morena mal abriu os olhos quando viu o teto do sótão do orfanato. Para a pequena Ayla, foi mais um começo de um dia difícil nesse lugar, não muito agradável. Ela tirou a roupa pijama, que estava pelo menos em boas condições, e mudou para seu vestido desgastado de todos os dias. Ela se pegou pensando que, embora fosse velho, ainda poderia ser usado no dia a dia dela, como sempre começa preparando o café da manhã para todas as crianças do orfanato. Ayla estava muito cansada de tudo isso. Ela literalmente adormeceu em movimento antes de cozinharem em turnos. Mas agora essa responsabilidade recaiu inteiramente sobre seus ombros frágeis. Se ao menos ela pudesse comer o que ela mesma havia cozinhado, a garota pensou tristemente, bocejando e refletindo sobre sua vida. Então talvez não houvesse um sentimento tão forte de injustiça. Um homem ameaçador de cabelos grisalhos passou e disse algo que parecia um comentário. Ele perguntou se a porção de Ayla era realmente tão grande mais do que o normal, mas então disse a ela para apenas sentar e comer. A menina começou a procurar um lugar livre entre as outras crianças, que a essa altura já estavam sentadas alegremente e conversando umas com as outras. Ela conseguiu encontrar um lugar para si e também rapidamente terminou sua porção, pois era pequena, mas a sensação de fome não desapareceu enquanto Ayla se dirigia para a saída. O mesmo homem ameaçador apareceu novamente em seu caminho e começou a conversar com ela com a voz elevada. Ele ordenou que ela fosse limpar os outros. Já que ela já tinha comido, a menina não podia discutir com ele, porque ele era o diretor deste orfanato. Ela apenas infelizmente baixou os olhos e concordou com ele que sua próxima tarefa era limpar a sala de jantar depois do café da manhã. E toda essa história tem sido seu dia a dia, desde que nesses momentos ela se sentia muito triste e magoada. Lembrou com apreensão os momentos do passado, quando ela se chamava Pequena Ayla, há 1 ano. A menina sofreu um acidente na Coreia do Sul e acordou. Neste corpo, ela logo percebeu que este lugar era o cenário de uma novela que ela havia lido uma vez. Ela tinha medo de estar neste corpo porque imaginava que destino a aguardaria. Agora, ela não era nada mais do que um acréscimo. Agora, seu novo nome era Rita. Ela lembrava bem do enredo da novela. E, felizmente, essa história só começaria daqui a 10 anos. Mas de que adiantava tudo isso, se ela nem era a protagonista, enquanto a garota andava com ela? Negócios e deveres habituais. Ela foi chamada por uma voz feminina que se dirigiu a ela, enquanto Rita de cabelo preto reconheceu. A voz era Lily. Ela não respondeu àquela garota, mas apenas pensou no que ela precisava desse tempo. A garota, com um olhar sério, anunciou que nosso personagem principal estava sendo chamado à sala do diretor. Essas palavras assustaram a garota. Até certo ponto, ela ficou surpresa, pois ela nunca tinha sido chamada à sala do diretor antes. E ela não sabia por que as crianças eram chamadas para lá. Lily atacou a pobre Ayla por ousar perguntar algo a ela. Ela gritou com ela que o imundo cabelo preto pensa que sim. E então Lily imediatamente saiu correndo do quarto onde Rita continuava parada. A garota não ficou chocada. Ela estava acostumada com esse tipo de comportamento da garota. Ela apenas pensou que tipo de mau caráter ela é. É realmente impossível tratar todo mundo. Normalmente. Rita se aproximou da sala do diretor, bateu baixinho e pediu permissão para entrar primeiro. Ela disse que era Rita e depois acrescentou: Blackhead. O homem abriu a porta. Ele ficou furioso novamente, como sempre quando viu a garota. Ela disse que ele não iria mais contar a ela que ela não tinha nome, e novamente ligou para ela de cabelos escuros. Rita quis protestar mesmo sendo inútil. Ela começou a dizer que estava escrito assim nos documentos, mas ele nem deixou a menina terminar. Ele ordenou que ela calasse a boca e fosse ao mercado comprar mantimentos. Ela perguntou ao diretor se não era a vez de Lily hoje, ao que o diretor gritou novamente que ela não tinha o direito de discutir, e acrescentou que Lily estava comprando roupas novas hoje, então sua decisão foi irrefutável. Ele não parou de gritar e acrescentou a frase que a garota não estava fazendo nada mesmo. Os punhos de Rita cerraram pela injustiça, mas ela não conseguiu dizer nada. Ficou ofendida ao ouvir tais palavras, que ela não estava fazendo nada, embora todo o trabalho no abrigo fosse dela, mas seja na Coreia ou aqui. A situação dela não mudou em nada. A injustiça a deixa furiosa, mas ela não tem coragem de fugir. Ela apenas fica sentada sozinha em seu quarto todas as noites e chora baixinho para que ninguém possa ouvir. Afinal, se ela foi pega fugindo, ela com certeza ficaria trancada no armazém por 1 semana. E além de todas as pessoas aqui evitarem os cabelos escuros, é por isso que onde quer que Rita vá, ela não será bem-vinda em todos os lugares. É muito difícil inventar algo em tal situação. E então, ela chegava na cidade ao mercado para comprar comida em lugares lotados. A menina sempre usava uma capa com capuz para esconder o cabelo escuro. O mercado, ela olhou em volta com atenção por todos os lados. Os vendedores gritavam peixe fresco, deliciosos assados e outras coisas, o que quer que tivessem.
Rita decidiu dar um pequeno passeio, já que o tempo estava bom naquele dia, mas quando começou a avançar parou de repente e estreitou os olhos como se algo a estivesse atrapalhando. Ela sentiu completamente desconfortável e doloroso andar com esses sapatos minúsculos. E de repente alguém gritou: "Oh, olhe, é aquela maldita garota de cabelo preto." Alguém finalmente percebeu que uma mecha de cabelo escuro estava visível debaixo do capô. Ela ouvia todas as pessoas falando sobre ela, e isso era claro que era muito desagradável. Ela não conseguia nem comprar legumes em paz. As pessoas também diziam que isso era um mau sinal, e que de agora as vendas não iriam bem desde amanhã por causa dessa garota. Eles acreditavam que ela só trazia azar. Ela finalmente chegou na barraca de verduras que precisava, cumprimentou todo mundo com carinho e disse que tinha vindo buscar alguns ingredientes. O jovem também sorriu e perguntou por que Rita tinha voltado a comprar mantimentos hoje. Ao que ela respondeu que Lily estava comprando roupas novas hoje com o diretor. O cara ficou um pouco confuso com isso. Ele disse que lhe parecia que Rita precisava mais de roupas novas do que Lily. A própria garota entendeu isso perfeitamente, mas não respondeu a isso. Jovem foi buscar tudo o que era necessário para a menina e presenteou-a com algo, dizendo que sua esposa havia pedido para ele dar o presente. Especificamente para Rita, a senhora Megan ficava contando a ela, marido, sobre isso. A menina ficou encantada porque tal atitude em relação a ela é uma grande raridade. E esta ameixa nas mãos da menina simplesmente brilhou ao sol. Ela começou a comer e o comerciante estava preocupada se Rita conseguiria carregar o pacote sozinha, porque desta vez era bem pesado. Ela respondeu que com certeza conseguiria aguentar e o homem acariciou a garota. O chefe acrescentou que se ela quisesse mais ameixas, não deveria ter vergonha de entrar, porque ele sempre tinha um presente para Rita. A caminhada demorou mais do que a menina pensava e ela começou a acelerar o passo para não se atrasar no abrigo. Ela ficava muito preocupada em chegar atrasada, porque as punições do diretor eram sempre muito severas. Ela estava com tanta pressa que não notava a pessoa que estava na sua frente dela. Eles colidiram fazendo com que Rita caísse no chão, e todo o conteúdo do pacote fosse espalhado por toda a rua. Ela rapidamente se levantou e começou a se desculpar pelo que havia acontecido. Aconteceu. Mas por dentro, ela estava com mais medo. De que agora ele definitivamente se atrasaria. Mas qual foi a surpresa da garota quando o homem que ela encontrou começou a ajudá-la a coletar comida do chão onde ela congelou esse gesto, e não conseguia acreditar que alguém na rua estava ajudando alguém como ela, uma garota de cabelos pretos, tendo se acalmado um pouco. Ela continuou sentada no chão e olhando para esse jovem homem, mas ele também estava usando um capuz, por isso ela não conseguia ver o rosto dele. Rita agradeceu pela ajuda, e ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Perguntou onde ela morava, presumindo que fosse em algum lugar próximo, mas a menina respondeu que morava no abrigo Rissen, que ficava bem longe daqui. O jovem ficou surpreso com isso, e a menina imediatamente acrescentou que era hora de ela ir. Vá, caso contrário, ela pode ter problemas depois dessa conversa. A garota agradeceu várias vezes pela ajuda, pois ficou surpresa com tal atitude quando começou a se afastar andando em direção no abrigo. O jovem parou. Ele perguntou à menina qual era o nome dela, ao que ela respondeu que o nome dela era Rita, mas ela não tinha sobrenome, só Rita. Ok, Rita, tome cuidado na volta, ele disse em uma voz misteriosa, mas continuou parado sem ir a lugar nenhum. Ele cuidou da garota, e quando ela já estava longe o suficiente, ele disse: "Eu irei buscar você logo, minha filha." Então ele gritou o nome Kyle, enquanto o homem já estava parado atrás dele. Ele disse ao segundo homem que eles tinham que ir para o abrigo, Rissen. Amanhã ele notou claramente algo nos olhos roxos dessa garota, assim como o incrível poder mágico que emana da própria essência desta menina. Ele também disse que não foi fácil encontrá-la, mas imediatamente percebeu que esta menina era sua filha perdida, a quem Kyle respondeu que faria preparativos imediatamente. Roupas rasgadas, sapatos que não cabiam em mãos calejadas. Uma figura curvada e assustada. Esses pensamentos assombravam o Duque. Ele estava com muita raiva porque enquanto ele estava se esforçando ao máximo para procurar sua filha perdida, ela estava sendo tão maltratada. E isso não poderia ficar assim. "Minha filha querida, logo te levarei para casa", ele disse decididamente, e olhou ao longe quando voltei para o abrigo. Rita foi imediatamente para a cama porque estava muito cansada depois de um dia inteiro. Mas como sempre era um fardo muito pesado para uma criança. Às vezes ela sonha sua vida passada, e então Rita muitas vezes acorda em lágrimas. Ela sonha que um jovem casal está parado na sua frente e eles estão pensando no fato de a criança ser um pouco diferente da foto. Eles dizem que a menina parece um tanto sombria e chegam à conclusão de que é improvável que ela seja adequada para eles. O diretor do abrigo diz que ela é completamente inútil. Além disso, ela é quase sempre mal-humorado.
Ele claramente não gosta disso. Ele também diz que ninguém nunca vai amá-la. E Rita pensa muito. Se realmente não existe uma única pessoa no mundo inteiro que possa aceitar e amar uma criança como ela, tudo isso deixa a garota muito chateada e desapontada. Se o Deus que a enviou aqui realmente existe, então ela estava pedindo muito. Por favor, deixe-me não ficar mais sozinha. Essa era a única e mais importante dela. Desejo acalentado na manhã seguinte. Ela acordou já muito cansada. Talvez tenha sido por causa do sonho que teve na noite anterior. A menina entrou na sala comunal e ouviu as outras crianças discutindo alegremente algo. Eles falaram sobre alguém ter que vir e fizeram várias sugestões, mas eles não sabiam quem seria de fato. E de repente, a heroína é notada pela mesma Lily, e ela diz com hostilidade que Rita realmente vai conhecer e cumprimentar um aristocrata em um estado tão terrível. Rita ficou surpresa que algum aristocrata viria visitá-los, e Lily confirmou que o diretor deu essa informação a eles. Lily também acrescentou que não esconderia a verdade, e Rita não deveria colocar nenhuma esperança nisso. Ela disse que a heroína ficaria aqui para sempre, porque não alguém gostaria de ter uma maldita garota de cabelos negros como filha. Essas palavras, é claro, machucaram a garota como sempre, mas ela tentou conter seus sentimentos internos e não demonstrá-los externamente. Mas, no entanto, a frase do diretor sobre como ninguém jamais a amaria continuava girando em sua cabeça. Lily continuou a zombar. Ela disse a Rita para não se preocupar porque quando ela se tornasse uma nobre, ela iria jogar algumas moedas para a pobre garota. É claro que Rita não respondeu às farpas de Lily, mas ela pensou que isso estava acontecendo de novo nos últimos anos. As pessoas vinham para o abrigo querendo para adotar uma criança, mas cada vez ela só conseguia se esconder no sótão e ficar olhando, e tudo por causa da cor preta do cabelo dela. Todo mundo ficava falando que ter uma mulher de cabelos escuros no abrigo significava azar, e mais uma vez ela observava o que acontecia da janela do sótão e se pegou pensando que a carruagem preta da novela se aproximava do abrigo. Se ele chegasse, então, poderia ser um personagem da história original. O diretor cumprimentou o jovem e disse que eles estavam esperando muito por ele. Ele respondeu se apresentando como Fern e acrescentando que ele havia escrito ontem ao diretor e que o conde estava na carruagem. Ele não poderia dizer que era realmente o Grão-Duque. O diretor ficou bastante surpreso quando ouviu a menção de o conde, mas qual teria sido a sua verdadeira surpresa se soubesse a verdade sobre este homem? O homem pensou consigo mesmo que cheirava a dinheiro, e o diretor tinha um bom pressentimento sobre ele, e agora ele acabou sendo um conde. O diretor achou que aquele era seu dia de sorte. Fern perguntou se todas as crianças estavam presentes olhando para as meninas e meninos felizes e risonhos, aos quais o diretor respondeu com confiança que todas as crianças do orfanato estavam presentes. E um momento depois, o Grão-Duque saiu da carruagem e, com uma voz mais áspera e séria, perguntou se o diretor estava lhe contando a verdade. Havia um certo medo em seu rosto, mas ele continuou se mantendo firme e insistiu que todas as crianças estavam ali argumentando que não poderiam enganar o conde. Se é assim, então que tipo de criança está sentada no sótão? O Duque perguntou olhando para o diretor com seus olhos frios e raivosos naquele momento. Seus olhares encontraram Rita e o Duque se entreolharam. Outro por um tempo, a garota ficou simplesmente confusa e não teve tempo de se esconder como deveria. O diretor começou a se justificar. Ele disse que essa garota tinha cabelo preto e ela estava amaldiçoada por isso. Ele a trancou no sótão. O conde pediu à menina que descesse até eles, o que surpreendeu muito o diretor. Ele começou a se preocupar, porque não sabia o que poderia ser presumido sobre seus intenções, porque o diretor ficou ali por um tempo e pensou que o Duque ficou bravo, e se aproximando dele repetiu sua ordem novamente, acrescentando uma pergunta sobre se o diretor poderia ouvi-lo. E alguns minutos depois, a garota desceu e bateu na porta do escritório. Ela disse que era Rita, embora o homem não tenha permitido que ela se apresentasse pelo nome, mas desta vez eles abriu a porta assim que a menina disse seu nome. Ela também não entendeu o que estava acontecendo e ficou muito preocupada. Percebeu que a pessoa sentada na sua frente era a mesma que ela visto da janela do sótão. Rita estava muito preocupada. Ela tinha certeza que seria repreendida novamente. Fern imediatamente se aproximou e se apresentou, dirigindo-se a Rita, enquanto uma senhora a confundia. Novamente disse que o nome dela era Rita, ao que o homem respondeu que estava muito feliz em conhecê-la, e depois perguntou como ela costuma passar o tempo lá. Ela começou a dizer que ela costuma ajudar limpa e cozinha, e quando tem tempo livre, sobe para o sótão. Fern ficou visivelmente surpresa que a menina cozinha sozinha, mas então o diretor interveio na conversa dizendo que era muito engraçado que uma criança que não tinha nem 10 anos
Ele mesmo estava preparando a comida. O Duque se aproximou da heroína e pediu que a garota fosse com ele. Ele prometeu que ela não teria mais que cozinhar ou viver sob a supervisão de alguém. Ele estendeu sua mão para a menina, mas a menina não conseguia acreditar que ela teria permissão para fazer isso, é claro. O Duque respondeu e continuou a olhar para Rita com esperança e bondade nos olhos, ao que a menina começou a dizer com tristeza que não acreditava, porque não era bonita e tinha os malditos cabelos pretos. Mas o homem respondeu que não importava nada. Ele acrescentou que para ele, ela era a pessoa mais linda. A garota ficou surpresa que um homem dissesse palavras tão gentis para alguém que estava vendo pela primeira vez. Ninguém nunca havia dito essas coisas para ela, mesmo em sua vida passada. Foi o suficiente para fazer o choro dela. Ele perguntou novamente se Rita iria com ele, e a menina estendeu a mão para ele concordando. O diretor começou a intervir na conversa. Novamente ele parou a contagem e perguntou novamente se ele queria muito levar essa garota. O Duque levantou-se e abraçou Rita com força, apertando-a contra si. Ele perguntou ao diretor se havia algum problema com isso, ao que ele começou a bajular e dizer que havia muitas outras crianças fofas no orfanato, e elas podiam olhar para outra pessoa, acrescentando novamente que essa garota tinha o maldito cabelo preto. O diretor não entendeu por que escolheu Rita dentre todas as crianças. Ele estava preocupado que se ele levasse a garota que cozinharia e limparia aqui, Fern interrompeu seus pensamentos e perguntou por que todas as outras crianças estavam usando roupas novas, enquanto apenas Rita estava vestindo trapos velhos. O homem ficou um pouco confuso, mas disse que era por causa de problemas financeiros e que supostamente não tinham escolha. Fern começou a estudar alguns documentos e leu em voz alta o que ali estava escrito: roubo de acervo de paroquianos, utilização de doações para despesas pessoais. Fern acrescentou que entendia por que estava tendo dificuldades financeiras no abrigo que o Duque pediu. Fern, qual era a punição usual para tal coisa, ao que ele respondeu: que no mínimo o diretor deveria ser destituído do cargo, todos os seus bens confiscados e exilados. O diretor gritou que o conde não poderia fazer isso com ele, especialmente por causa daquele maldito pirralho que se referia a Rita. Mas a lâmina da espada já estava no pescoço do diretor, e Fern o aconselhou a observar sua língua, acrescentando que ele ainda estava respirando, só porque havia uma senhora na sala com eles. O Duque ordenou que o diretor fosse levado embora. A menina ficou ali confusa, e agora eles estavam indo para a carruagem. O Duque carregava o bebê nos braços e ao longe ouvia-se o choro do diretor pedindo para ele largar o homem. Perguntou a Rita se ela tinha algo que ela gostaria para levar do abrigo, ao qual ela respondeu que não tinha nada aqui, e só queria ir embora. O Duque concordou. E disse que assim que chegassem em casa, a menina teria tudo o que ela queria. Rita ficou surpresa ao ouvir a palavra casa, e perguntou novamente. Mudanças tão abruptas também a assustaram um pouco. Sim, casa, o Duque respondeu, e quando olhou para a menina, seus olhos brilhou de felicidade. E finalmente chegou aquele momento de calma. O coração começou a bater, menos rápido. Eles voltaram para casa, em completa paz. Entraram na carruagem e começaram a dirigir em direção ao ducal imóvel por muito tempo. Ficou quieto lá dentro. Todos dirigiram em silêncio. Rita ficou perplexa. Ela até começou a pensar que tudo isso era ruim e que não deveria ter acontecido assim. Ela se sentiu mal sentada no colo do Duque. Ela pensou em como tinha vergonha de ser uma garota tão discreta por estar ao lado de um homem assim. Ela havia sido fortemente instilada com a ideia de que ela não era ninguém e também xingou por causa da cor do cabelo. E infelizmente tudo o que ela fez agora foi chorar sem parar, pelo que ela também ficou com muita vergonha. Então começaram a surgir pensamentos em sua cabeça, que depois de algum tempo, o Duque decidiria trazê-la de volta. Como as crianças do orfanato a tratariam depois disso? Provavelmente ainda pior. Mas então, o homem tirou o capuz da capa da cabeça e Rita viu na frente dela um homem de aparência agradável e olhos lindos. Mas o mais surpreendente é que ele também tinha cabelos pretos. Ela ficou tão surpresa que não pôde deixar de perguntar se o cabelo preto dele era real, ao que o Duque respondeu afirmativamente. Ele começou a contar a Rita que tinha uma filha encantadora, uma criança que jurou cuidar e proteger para sempre. Mas há 7 anos, ele perdeu o filho. Filha e esposa num acidente, a esposa morreu imediatamente, e a filha foi declarada desaparecida. Desde então, o Duque tem procurado por toda parte a menina de cabelos pretos. Sua filha só agora. Rita entendi porque ele tomou tal decisão sobre a adoção dela, mas ela disse que não era filha dele. Infelizmente, o homem se ajoelhou na frente da menina e perguntou por que ela pensava assim, porque ele tinha certeza do contrário. O fato é que o diretor disse à menina que ela era filha de um criado, ao que o homem imediatamente disse que isso estava fora de questão, e poderia afinal não vai acontecer. Não vai. A garota tem olhos roxos brilhantes como violetas, e cabelos pretos iguais aos do Duque. E ele também sente a magia que cerca Rita. Ele acrescentou ainda que o nome da garota não é Rita, e sim Irita Krovachatz.
e também sua filha, filha de Oslin Krovachatz, a única duquesa da família Krovachatz. Ele também acrescentou que no início do orfanato, ele se apresentou como conde para esconder seu verdadeiro status, Aslan Krovachatz, o herói fundador do Império Helsiano, o homem que ganhou o título de Grão-Duque por suas façanhas e o vilão da novela que a pequena Ayla leu em sua vida passada, e agora esse homem é o pai dela. A menina não conseguia acreditar. Ela achava que sair do orfanato já era uma bênção, mas agora ela também tem uma família de verdade. Rita nem imaginava como poderia acreditar nisso, e também que de todas as pessoas, o pai dela era um vilão. Parece que em tal situação ela não deveria ter sentido alegria, mas porque havia lágrimas de felicidade em seus olhos, ela perguntou ao Duque se ela realmente tinha uma família. Agora, o Duque respondeu positivamente, e Rita pensou que as lágrimas eram porque ela tinha uma família de verdade pela primeira vez. Eles se abraçaram, e o Duque perguntou à sua amada filha pedindo perdão pelo fato de a busca por ela ter demorado tanto. E agora, por algum motivo, a menina só queria abraçar seu pai com mais força, mas agora eles já haviam chegado ao palácio. Na entrada, foram recebidos por um mordomo, que se curvou respeitosamente, e Aslan imediatamente perguntou-lhe sobre um quarto para Rita. O quarto da menina estava pronto, e o mordomo também havia designado um assistente de confiança para ela. Como não planejavam ficar lá por muito tempo, o mordomo não se preocupou particularmente com a papelada, ao que o Duque respondeu que estava tudo bem e que voltariam para a propriedade. Logo o mordomo desejou ao Duque e à menina um bom descanso, e deixou Aslan muito tempo parado ao lado da cama do bebê, zelando pela paz dela. Ele sentou-se, ao lado da cama dela por um longo tempo e, com ternura, segurou a mão da filha. Os trapos com que Rita estava vestida o assombravam, assim como a maneira como ela falava com calma sobre o trabalho que havia sido jogado sobre seus ombros. O homem pensou sobre tudo isso e pensou que, na verdade, mesmo despedaçá-los não seria punição suficiente. Algum tempo depois, um jovem se aproximou do Duque e relatou que Fern havia sido levado para o porão. O homem ficou surpreso que aconteceu tão rápido, mas o assistente acrescentou que tanto as questões pessoais quanto as relativas a documentos foram resolvidas. O Duque agradeceu ao rapaz e eles foram juntos para o porão entrando. O Duque imediatamente chamou Fern, que lentamente olhou em volta e notou que eles haviam chegado muito rapidamente após sua reverência de saudação. O Duque perguntou se eles já haviam começado o que estava acontecendo. Precisava Fern, respondeu que ainda não, e atrás dele estava sentado um homem com um saco de corda, enrolado na cabeça. Fern acrescentou que parecia muito engraçado, porque ele ainda não havia sido tocado, mas já estava tremendo enquanto ele tratava a menina tão rudemente. O Duque perguntou por que ele estava tremendo tanto, já que ainda não tinham feito nada com ele. Uma voz veio da bolsa perguntando quem eram essas pessoas e o que eles queriam fazer com ele. Fern imediatamente disse-lhe para ter cuidado com suas palavras, porque alguém como ele não era digno nem de ver o rosto do Duque. Aslan concordou e acrescentou que era verdade, porque o diretor era completamente inútil, tanto que foi difícil para ele se conter para não cortar a cabeça do diretor naquele momento, e ali ele já tinha uma espada nas mãos, e o diretor gritou de medo, mas Aslan apenas cortou as cordas que estavam enroladas em seu pescoço e a bolsa caiu no chão. O Duque iniciou a conversa com uma pergunta há 7 anos. O diretor trouxe um bebê de 2 anos para o orfanato. O nome dela era Rita. O diretor lembrou quem a entregou, mas não conseguiu responder nada. Só notou os olhos vermelhos dos homens e percebeu que ele era o mesmo conde. Então o diretor notou a cor do cabelo do Duque e sugeriu que ele provavelmente era o pai da garota de cabelos negros. Ele começou a implorar por misericórdia, mas o Duque não precisava suas desculpas vazias. Um pedido de desculpas feito sob ameaça de morte não tem absolutamente nenhum significado. Aslan imediatamente colocou a lâmina de sua espada no pescoço do diretor do orfanato e perguntou qual o sentido de seu pedido vazio. Desculpas foi ao que ele começou a dizer com a voz trêmula que realmente gostaria de pedir desculpas a Rita. O Duque agarrou o homem pelo rosto e perguntou novamente. Ele ordenou que ele não pronunciasse o nome da filha com sua boca imunda. Fern começou a sentir um poder mágico e começou a se preocupar com a possibilidade de Aslan cruzar a fronteira. Ele o chamou na tentativa de impedi-lo. A mão do Duque foi já entrando em contato com o diretor e ele perguntou se ainda não estava pronto para conversar. O homem caiu de joelhos e disse que estava pronto e contaria tudo. Era inverno há 7 anos quando essa garota foi trazida para o abrigo, mas então ele hesitou como se não quisesse falar. O Duque olhou para ele com frieza e esperou que ele continuasse enquanto isso. Rita dormia em seu quarto.
mas desta vez também seu sono foi agitado. Ela sonhou que estava sozinha de novo. Não havia absolutamente nada ao redor, apenas o vazio e escuridão. Como era lamentável olhar para isso! A garotinha pensou ter começado a ouvir vozes que continuavam dizendo a ela: como alguém poderia ser tão inútil quanto você? Você era sombrio e insignificante. É por isso você foi abandonado. Ela começou a chorar e a gritar, tapando os ouvidos com as mãos. Fechando os olhos, a menina pediu para não falar assim, mas ao longe ela começou a ouvir a voz do Duque que a chamava pelo nome. Erita, minha filha. A menina ouvia de todos os lados e o espaço aos poucos foi adquirindo cores. Essa voz parecia tirá-la daquela escuridão. E escuridão, de repente, ela abriu os olhos e viu o pai na sua frente. Ela se dirigiu a ele como senhor, mas pela reação do homem ficou claro que ele não gostou muito. O Duque franziu a testa e a garota imediatamente percebeu que ela tinha dito algo errado. Então ela imediatamente se corrigiu e, sorrindo, olhando nos olhos dele, disse: pai. Os olhos dela estavam brilhando e suas bochechas estavam vermelhas de vergonha. Sim, sou eu, o pai dela, também respondeu com um sorriso. Ele estava feliz que a menina agora estava ao lado dele e que ela finalmente tinha acordado e descansado. Quando Arita saiu da sala, a mesa já estava posta. O Duque não sabia o que ela gostaria, então ele pediu para preparar vários pratos diferentes. Ele disse que ela não precisava comer tudo. Ela só podia levar o que quisesse. Isso é demais. A menininha respondeu com os olhos cheios de surpresa, já que ela já havia sido proibida de comer grandes porções no refeitório. Erita não costumava comer muito, mas o Duque disse que hoje era seu primeiro dia aqui. Então ele queria fazer com que fosse um dia memorável para sua filha. Ele também acrescentou que os criados comeriam também, para que ela não se preocupasse. Erita olhou para ele com seus olhos enormes e pensou que no romance ele era um vilão, mas agora ele não parecia nem um pouco. Agora ele parece um pai tentando o seu melhor para agradar sua filha. A garota puxou suavemente a manga de sua camisa para chamar sua atenção enquanto ele estava um pouco distraído, verificando se todos os pratos estavam no lugar. Ela se virou para ele, pai, e pediu para ele comer com ela. O homem sorriu. Ele não esperava tal pedido e respondeu positivamente. E então eles se sentaram em uma mesa enorme um ao lado do outro e começaram a comer quando o jantar acabou. O Duque entregou a sobremesa à garota enquanto ele docemente chamava sua filha de minha senhora. Ela apenas olhou para o prato de sobremesa na frente dela por um tempo, já que eles não podiam nem experimentar nada parecido no abrigo. O Duque esperava que Arita gostasse dessa guloseima porque todas as crianças adoram doces. Ele disse que adora ver o sorriso no rosto da filha e que tudo aqui é dela para que ela sempre possa pegar o que quiser na vida passada. Ela raramente teve a chance de comer bolo e agora ela decidiu experimentar um pedacinho. E nessa vida não é a primeira vez. E ela percebeu que gosta tanto de doce quando a heroína comeu algo gostoso. Ela sentiu que sua vida poderia ser tão doce como esta guloseima logo na primeira mordida. A heroína exclamou alegremente que aquele bolo estava muito saboroso, e o Duque olhou para ela com um sorriso e depois enxugou suavemente seu rosto com a mão. Desde a menina ficou tão entusiasmada com a sobremesa que não percebeu como se sujava de creme. O Duque notou que a menina lhe lembrava muito a Sérvia. Ela também adorava doces. Os olhos da menina se arregalaram. Ela se perguntou a quem seu pai estava se referindo à Sérvia. Crova Hartz é a segunda filha da esposa do Marquês Vicente Aslan e mãe de Arita. A única mulher que se apaixonou pelo Duque rude e cruel. Ele começou a dizer à menina que a Sérvia era sua mãe. Ela adorava tanto doces que às vezes até acordava à noite para comê-los. Arita ouvia atentamente todas as palavras que ela pegou-se pensando que se sentia estranha. Talvez porque esta fosse a primeira vez que ela dizia a palavra mãe. A menina ficou muito interessada e começou a perguntar ao pai sobre o que ela, sua mãe, foi assim, ao que ele respondeu que ela era muito gentil e atenciosa. Acrescentou que, ao contrário dele, a Sérvia sabia como compartilhar suas preocupações com os outros. Ela também era incrivelmente bonita e charmosa. Ela nunca hesitou em dar-lhe amor. Todos a adoravam. E mesmo agora, como se na realidade o Duque se lembrasse do seu sorriso gentil e radiante, que sempre o fez sentir-se tão bem e calmo. Só depois de vê-la a expressão do pai. A menina entendeu que tipo de pessoa a Sérvia era. As emoções que o pai dela demonstrava eram simplesmente impossíveis de fingir. Ele estava falando com a mesma sinceridade. Agora, a maneira como ele semicerrou os olhos, seus olhos gentilmente, o jeito que ele falava sobre o sorriso dela, ela devia ser linda. Erita começou a pensar assim, como seu pai disse que a Sérvia aparentemente amava de verdade sua filha. A noite chegou e Aslan levou a filha dele para o quarto dele.
Ele desejou-lhe bons sonhos e disse-lhe para ligar para ele imediatamente se precisasse de alguma coisa. A menina sorriu feliz. Ela estava satisfeita por eles estarem cuidando tão bem dela. Ela também desejou ao pai boa noite e foi para a cama, mas ela não conseguiu adormecer imediatamente. Ela queria aproveitar cada minuto passado aqui. Tantas mudanças diferentes aconteceram no último dia. Ela até aprendeu pela primeira vez o que era um banho quente pela primeira vez. Ela sentiu como era dormir, em uma cama macia, e não no chão frio do sótão. Ela também pensou em seu pai, Aslan, o bebedor de sangue. Ao contrário do novela em que ele cheira a sangue. Na realidade, ele só tem um cheiro agradável. Ela se perguntou se havia acontecido algo que o mudou para sempre também na história original. Há outro vilão ao chegar no ducado. Ela deveria conhecer seu irmão mais velho. O nome dele é Alan Arita. O pai disse a ela que você pode não se lembrar dele, mas ele estava muito interessado em você. E agora, ela até conhece o dele. Nome Alan Crova Hearts. Na história original, ele era o vilão que morreu junto com Aslan. E agora, a menina assumiu o corpo da filha mais nova desta família. Erita continuou. Simplesmente. Fica aí. Ela até olhou para as mãos para entender se isso realmente não era um sonho. Ela pensou que era apenas uma personagem secundária, que nem apareceu na novela, mas parece que ela realmente é a filha perdida da família Crova Hearts. Parece algo saído de uma série de melodrama. A menina pensou. Há um ano, depois de se encontrar no corpo de Erita, a menina se sentiu tão mal que ela não conseguia nem andar. O trabalhador a trancou em um armazém, e o bebê sobreviveu só com pão e água. Ela só permaneceu viva porque tinha lembranças de sua vida passada. Mas na história original, Arita teria morrido. Talvez o pai do poeta daquela história tenha se tornado o vilão. A menina cerrou os punhos e começou a se convencer de que nunca havia sido abandonada, e que tinha sempre foi a criança preferida da família. Ela não sabia como acabou sendo a heroína dessa história, mas uma coisa é certa, a existência dela influenciou na trama original. Neste caso, a menina fez uma decisão firme de que valia a pena mudar ainda mais o enredo. Ela queria ter certeza de que seu pai e seu irmão encontrariam a felicidade no futuro. Na manhã seguinte, a empregada exclamou: "Como era lindo!" A mocinha olhou com seu vestido novo. Esse vestido realmente caiu perfeitamente na pequena, e a cor combinou muito bem com a cor dos olhos dela. A empregada entregou a Erita outro vestido. Ela disse que, em a opinião dela, que essa cor também ficaria bem. A menina respondeu alegremente que iria experimentar em breve também. Mas a empregada não parava de oferecer diversas opções. Ela queria que a menina experimentasse todas as coisas mais lindas e caras. Erita até ficou tonta com tanta pressão e pediu para Mary parar o pai da menina. Entrou no quarto, ele estava simplesmente incrível. Esse terno verde bordado com pedras caras. Combinando perfeitamente com a cor preta de seu cabelo, a garota imediatamente pediu desculpas a ele por tê-lo feito esperar. O Duque pegou a garota nos braços e gentilmente a lembrou que ele tinha pedido para ela não correr aqui, porque era perigoso. Mas a garota só queria ficar perto dele rapidamente. O homem concordou e sugeriu que fossem. Parecia que o constrangimento entre eles estava começando a diminuir, desaparecer. Talvez porque eles passaram muito tempo juntos nos últimos dias. O Duque olhou atentamente para a garota e perguntou o que ela estava pensando. Ela fez olhos de gatinho e disse que ela estaria interessado em saber algo que Erita perguntou quando poderiam ir à propriedade. O Duque respondeu que não sabia a data exata e continuou a beber chá de forma inteligente. E depois acrescentou que eles iriam lá, sempre que Arita quisesse. Essa resposta surpreendeu um pouco a heroína e, ao mesmo tempo, a deixou feliz por agora ter o direito de escolher e por estarem consultando com ela. O Duque levantou-se e começou a se aproximar da menina. Ele disse que mesmo que ela dissesse que queria ir lá hoje, então seria o que a menina respondeu que gostaria de ir hoje. O Duque se ajoelhou na frente dela e perguntou se ela tinha certeza, já que o ducado seria um lugar completamente novo para ela. Mas ela respondeu que estava tudo bem e que não se preocuparia mais. E então ela perguntou ao pai se ele estaria com ela. É claro. Aslan respondeu que sempre estarei ao seu lado, e os dois tinham sorrisos contentes e gentis em seus rostos. Mas Írida pediu que eles passassem por aqui, em algum lugar antes de partir. Ela queria visitar os comerciantes de quem ela comprava comida no mercado naquela época. Eles eram as únicas pessoas que a tratavam bem e sempre a tratavam com algum tipo de delicadeza. A mulher disse que tinha ouvido a notícia de que Erita havia sido adotada, mas estava preocupada que algo pudesse dar errado. Mas a menina a tranquilizou e disse que agora estava tudo bem e também prometeu visitá-los novamente um pouco mais tarde. Mas a mulher estava simplesmente e sinceramente feliz por estar tudo bem com Erita e por ela estar saudável. E também perguntou como a menina estava nela nova casa e se ela gostou de lá.
Enquanto caminhavam para o supermercado, a menina felizmente começou a contar ao pai sobre essas pessoas. Tio Philip e tia Megan eram muito gentis com ela e não estavam interessados em seu cabelo preto. Por isso, a heroína queria despedir-se deles antes de partirem em viagem. O Duque percebeu que eram pessoas verdadeiramente boas e, nesse caso, apoiou a filha e disse que se despedindo para eles foi a decisão certa. Philip e Megan desejavam que a menina continuasse forte como é e que tudo ficasse bem. Quando a menina terminou de se despedir, o homem a pegou nos braços e sugeriu que fossem embora. Ela sorriu porque sentiu o calor do abraço de seu pai, que já havia se tornado como uma família para ela. No primeiro ano em que a menina se encontrou neste corpo, era verdadeiramente muito difícil para ela, mas agora ela pode finalmente ser feliz pelo menos um pouco. O Duque pegou a filha pela mão e perguntou se ela estava pronta, acrescentando que eles estavam saindo do quintal. Erita estava curioso. Quanto tempo a viagem demoraria? Parecia que o Grão-Ducado ficava muito longe da capital. O homem calmamente pediu à menina que não se preocupasse com a viagem, acrescentando que Arita iria para lá, com alguém que ela já conhecia bem. Ela deveria ir com Fern, que já estava esperando por eles no quintal se aproximando. Fern disse que estava tudo pronto. Foi difícil preparar de tal forma pouco tempo. Mas ele conseguiu o que Aslan respondeu, que é por isso que ele é seu braço direito. A menina começou a se esconder atrás do pai. Ela era um pouco tímida, mas Fern, sorrindo, estendeu a mão para ela e chamou-a de minha senhora. Ajoelhando-se diante da heroína, ele disse que finalmente poderia se apresentar. Ele disse que seu nome era Fern Ailish, e ele era o principal assistente do Grão-Duque. A garota começou a se preocupar com ele ajoelhado na frente dela e estava bastante sujo aqui, ao que ele respondeu que esta era uma apresentação oficial, portanto deveria cumprir as regras. Ele também observou que a menina foi muito gentil quando o homem se levantou. Ele disse à menina que já era hora de eles pegarem a estrada. A menina perguntou onde estava a carruagem e os homens se entreolharam. O Duque estendeu as mãos para a garota e disse que tinha esquecido de explicar uma coisa. O negócio é que eles viajam usando magia de teletransporte. Se fossem de carruagem, demoraria um mês inteiro. Erita ficou surpreso que fosse possível viajar tais distâncias usando magia, ao que o Duque respondeu que era impossível para um mago comum para Fern. No entanto, era bem possível, mas apenas com pouca ajuda foi necessário colocar um colar que aumentasse o poder mágico. Ele avisou a garota que ela poderia se sentir um pouco tonta, mas ainda deveria manter os olhos fechados. O Duque acrescentou que se ela estava com medo de apenas apertar a mão dele, e ele estaria sempre ao seu lado. Fern começou a lançar um feitiço em uma língua desconhecida, e o espaço mergulhou em uma espécie de redemoinho azul. Energia, não tive mais escolha, e tive que fechar os olhos, e então eles chegaram. Fern entendeu que a garotinha poderia ficar um pouco surpresa, principalmente porque ela sentiu a magia do teletransporte pela primeira vez. Foi incrível que chegassem tão rapidamente. Bem-vindos à casa. Arita disse o pai quando entraram na propriedade. As empregadas já estavam na soleira abaixando a cabeça para cumprimentar respeitosamente o Duque e sua filha. A menina ficou muito preocupada porque havia muita gente ao redor e todos a tratavam de maneira completamente diferente do que faziam no orfanato ou em sua vida passada. Ela não conseguia acreditar que tudo isso estava acontecendo com ela no mundo real. Ela disse ao pai que se sentia muito animada porque tantas pessoas estavam cumprimentando-a. Aslan pediu às criadas que voltassem aos seus lugares, pois a criança estava se sentindo desconfortável, e as mulheres imediatamente começaram a seguir as instruções do Duque. De repente, a menina ouviu uma voz masculina familiar que se dirigiu a ela com apreensão. Minha senhora, nos encontramos novamente. Bem-vindo ao lar, disse o mordomo e fez uma reverência. A garota pensou nesse homem por um tempo e então ela gritou. O mordomo. Ela o viu em outra mansão recentemente, mas surpreendentemente ele chegou aqui primeiro. Ele respondeu que um servo nunca deveria chegar. Depois do mestre Mary também já estar lá e ter conseguido arrumar o quarto de Arita Aslan, perguntou ao mordomo se estava tudo pronto, ao que ele respondeu positivamente e se ofereceu para mostrar-lhes imediatamente o quarto. O pai perguntou à menina se ela queria ver o quarto, mas no geral eles poderiam ir aonde ela quisesse. Os olhos da menina brilharam. Ela mal podia esperar para ver seu novo quarto. Eles chegaram ao local e o Duque, abrindo a porta, disse: "Entre este é o seu antigo quarto." A menina ficou parada por um tempo e olhou tudo com atenção. Ela ficou surpresa e encantada. Ao mesmo tempo, esse quarto lembrava os aposentos de uma princesa dos livros que ela havia lido uma vez. Erita decidiu dar uma olhada mais de perto e começou a examinar os brinquedos da sala. Ela ficou surpresa ao descobrir que não havia uma partícula de poeira em lugar nenhum. Ela também sentiu que todas as pessoas ao seu redor estavam esperando sua chegada.
e se preparando, e todas as suas emoções eram muito sinceras e não fingidas. O Duque observava tudo de lado, mas de repente percebeu que o sorriso havia desaparecido do rosto de sua filha. O assustou muito, porque ele tentou fazer tudo ao mais alto nível. Ele perguntou à garota o que aconteceu. O Duque presumiu que ela não gostava do quarto, e então se ofereceu para escolher uma amiga se ela queria. Erida sorriu e respondeu que não era o problema. Ela apenas estava muito feliz por estar de volta em casa, e ela gostou muito deste quarto. Ela agradeceu ao pai por isso. Aslan ficou feliz em ouvir isso palavras, mas ainda a lembrou de que se ela quisesse mudar de quarto, ela deveria apenas dizer isso. Um momento depois, a conversa foi interrompida por uma voz desconhecida que disse a palavra pai na frente do Duque. Yarita era um jovem que se apresentou como Elon. Ele era o herdeiro da família ducal e o irmão mais velho de Yarita. Esse menino era incrivelmente parecido com seu pai. O mesmo cabelo, o mesmo olhos vermelhos brilhantes. Ele se aproximou da garota para se conhecer, e por um momento eles congelaram um na frente do outro. Erita ouviu que ele era 5 anos mais velho que ela. A heroína continuou a olhar para ela. Irmão com os olhos arregalados, enquanto isso o cara também estava parado em frente olhando para Erita. De repente a garotinha apertou o coração. Ela sentiu algo estranho por dentro. Mas ela não entendeu o que exatamente era, um pouco como a magia que ela sentiu no caminho até aqui durante o teletransporte. A garota não conseguia respirar algum tipo de aura. Emanava de Alon. Mas ela não conseguia entender por que ele estava usando magia agora. Mas de repente uma mão pesada caiu sobre o ombro de Erita. Era a mão de seu pai. Ele se virou para Aylan e pediu-lhe para controlar suas emoções, pois seus poderes estavam transbordando e afetando Arita. Agora a garota conseguiu respirar novamente. Ela começou a entender como controlar seus poderes. E a ilha, enquanto isso, se desculpou com sua irmã. Ele então se desculpou novamente e perguntou se poderia se aproximar dela por apenas 1 segundo. A garota ainda não teve tempo de responder, mas ele já havia dado um passo em direção a ela, e estava bem perto dela. Ele olhou para ela por um longo tempo e simplesmente ficou em silêncio. Então ele tocou os longos e lindos cabelos de Arita e disse seu nome. Parecia que ele estava surpreso que depois de tantos anos ele estava vendo sua própria irmã pessoalmente. Ele gentilmente abraçou a heroína e agradeceu por voltando, e também prometeu nunca mais deixá-la sozinha. Novamente, as lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Island. Era claro que seu irmão estava feliz em ver a família reunida depois de tanto tempo, mas depois disso, a menina decidiu ir se distrair com os brinquedos e bonecas que estavam em seu quarto. Mas Aslan e Aylan continuaram parados e emocionados pelo fato de que uma garotinha estava brincando. Ela se perguntou quanto tempo eles iriam ficar assim olhando ela, mas depois de algum tempo eles se aproximaram dela. Seu pai disse que eles estavam indo embora para que Irida pudesse descansar. Ele ofereceu a ela para vestir roupas mais confortáveis e disse que ela poderia fazer o que quisesse, o que deixou a garota muito feliz. Após o que Aslan iniciou uma conversa com seu filho, ele disse que ele passou muitos anos procurando por Irida, mas descobriu-se que o desaparecimento dela não foi acidental. Então agora eles precisam manter o fato de que a encontraram em segredo. Aylan decidiu esclarecer se seu pai quis dizer que havia pessoas que precisavam de Irita, e recebeu uma resposta positiva. Então perguntou ao pai se ele tinha alguma ideia de quem poderia ter feito isso, ao que ele também respondeu no afirmativamente. Ainda não haviam encontrado nenhuma evidência definitiva, mas os únicos que poderiam ser responsáveis por isso eram a família imperial, ou a facção da imperatriz, já que a rainha Acília já existia há muito tempo amiga de sua mãe. A facção da imperatriz estava sob suspeita. Sim, os principais suspeitos por trás do desaparecimento são a imperatriz, sua família e o ducado de Lonoisin. E de repente algo acontece à cabeça do duque. Uma tatuagem. O homem que doou a criança tinha uma tatuagem nas costas da mão. Era uma tatuagem redonda em forma de flor. Este desenho lembra o emblema do ducado de Lennoxon, mas ainda não há evidências exatas. Mas simplesmente ficar de braços cruzados também não seria a melhor opção. O duque concordou e disse que não poderiam permitir que isso acontecesse. Nesse caso, vale a pena considerando um plano de ação e expondo todos os envolvidos no desaparecimento de Arita. Um caçador profissional sempre deixa uma armadilha antes de iniciar a caçada. Foi isso que o duque sugeriu que ele queria, armou uma armadilha para eles. E quando eles pegarem o criminoso, mesmo que seja a imperatriz, ela definitivamente não conseguirá sair. O vilão do romance original é o rude e cruel duque de Crowhearts. Mas o irmão e o pai de Irita apenas sorriram com ternura para ela. Nunca mais vou deixar você sozinha. O irmão dela agradeceu por ter voltado para casa. O pai disse a ela que talvez trouxesse de volta a família, que eles perdidos seria uma grande alegria para eles. Mas toda vez que Arita vê seus sorrisos genuínos, ela se sente inquieta, como se os estivesse enganando a garota. Deitou em seu quarto e pensou em tudo isso abraçando seu novo brinquedo, a Arita pela qual o duque e Aylan se apaixonaram.
Não é ela a garota. Com frequência, pensou que talvez seu pai tivesse simplesmente cometido um erro, e que ela não era sua filha verdadeira. E ela também se considerava a pessoa errada, porque se lembrava de sua vida passada. Ela se perguntou se Aylan e Aslan descobrissem isso. Eles ficariam felizes, porque pelo menos a aparência de Erita havia retornado. Ou ficariam chateados, porque na verdade é outra pessoa disfarçada de sua filha e irmã. Ela realmente esperava que elas pensassem que era apenas o destino. Erita sabia que era egoísta, mas ela não queria mais ficar sozinha no dia seguinte. Arita começou a pensar que Mary era um pouco assustadora para ela. Quanta vontade é necessária para experimentar 5 roupas diferentes todos os dias para a heroína, e cada vez trançar o cabelo dela para combinar com a roupa, da qual ela até conseguiu escapar com dificuldade de dizer que seu pai estava esperando por ela como desculpa. Arita bateu cuidadosamente no quarto do Duque. Seu irmão mais velho abriu a porta, e como sempre ele sorriu que estava feliz em ver sua filha toda vez que ele se ofereceu para entrar, e acrescentou que ele já estava ficando entediado. A garota pensou que ele estava dizendo essas coisas de maneira muito simples. Eles abordaram o pai juntos, mas algo surpreendeu Arita, e ela parou Aslan, sentou na frente dela e segurou algum tipo de papel nas mãos. Arita exalou e achou que era bom ele estar aqui, e não só o irmão dela. O pai sentou a menina no colo e perguntou se ela havia terminado de examinar o quarto. Ela respondeu com um sorriso que gostou muito de tudo. Então ela pensou que, sem pensar 2 vezes, ela havia corrido bruscamente em direção ao pai, e só agora pensei que aquela ilha poderia não gostar. Talvez ele ficasse com ciúmes? Aylan pareceu entender e gesticulou para sua irmã não se preocupar, e seu pai notou que ele não tinha visto seu filho sorrindo assim há muito tempo. Ele perguntou a Elon se ele realmente amava sua irmã, ao que ele recebeu uma resposta afirmativa e confiante. Ela era realmente encantadora. Tanto seu pai quanto seu irmão falavam com frequência, todos ficaram encantados com o bebê. Mas então Elon sugeriu que seu pai parasse ao perceber que seu comportamento estava constrangendo Arita. E além disso, eles queriam conversar sobre algo importante isso. Começou a preocupar a menina porque ela não imaginava que coisa importante eles queriam conversar com ela. E o Duque explicou que por enquanto gostaria de manter o retorno da menina. Caso um segredo. Erita ficou em silêncio. Ela não sabia o que responder e além disso não entendia para que propósito e se era ruim. Mas então Aslan acrescentou que para evitar um possível perigo, ele pediu à filha para ficar na mansão por enquanto. Mesmo que fosse um pouco inconveniente, ela concordou com um sorriso. Mas em sua mente, ela se perguntou se ele ao menos levou em consideração a opinião dela sobre isso. Assunto ele tomou essa decisão por questões de segurança. E após a conversa, agradeceu à filha pela compreensão dela. O Duque então sugeriu que dessem uma olhada na mansão, mas de repente Fern entrou na sala. Ele segurava uma enorme pilha de alguns papéis nas mãos e, abrindo a porta com um movimento brusco, ele cumprimentou alegremente o Duque enquanto ele se aproximava de Crova Hearts com os documentos que ele também notou que a jovem e o cavalheiro também estavam lá. O Duque não entendeu imediatamente o que Fern havia trazido para ele, ao que respondeu que esses eram todos os documentos que haviam acumulou durante sua ausência, e ele havia resolvido aqueles que precisariam ser preenchidos hoje. Aslan, um pouco confuso, pediu desculpas à filha por não poder mostrar a ela a mansão. Fern também pediu desculpas a ela, mas a menina respondeu que estava tudo bem. Ela também acrescentou que poderia ir ver a mansão com seu irmão. Aylan só ficou feliz com tais palavras, e disse que ele ficaria feliz em mostrar tudo a Arita, e Fern queria se juntar a eles. Ela gentilmente estendeu a mão para o irmão para não se perder, e ele perguntou se ela estava chateada porque seu pai não poderia ir passear com eles hoje, claro que não. Arita respondeu com um sorriso como sempre eles saíram, e Fern respondeu que o jovem mestre parecia estar de ótimo humor hoje, referindo-se ao filho do Duque que ele... Também notei que ele começou a sorrir com muito mais frequência. Ele só tinha visto o sorriso de Elon na frente da Sérvia, e agora na frente de Arita. É por isso que o Duque não consegue perdoar quem tirou o sorriso de seu filho e sua filha. Fern acrescentaram que tem novas informações sobre o assunto. O informante da Imperatriz visitou o orfanato fingindo ser familiar, e vindo identificar o diretor corpo. A principal questão era se havia alguma informação sobre Erita no orfanato. De acordo com os documentos, a menina foi adotada por um nobre estrangeiro que a Imperatriz não conseguirá encontrar ela, mesmo se ela tentar. Esse bando de nobres desaparecerá no mar junto com o navio afundando no caminho para sua terra natal. Ok. E aquele homem que o Duque perguntou, ao qual Fern respondeu que Kylo estava atrás deles e poderia pegá-los a qualquer momento, eles se esconderam bem por 7 anos.
O Duque Crowheart notou que pediu a Kyle para arrastar aquele homem até aqui sem danificar um fio de cabelo de sua cabeça. Ele queria que ele experimentasse plenamente como era a verdadeira ira do Duque. Aslan Bloodheart Island. E Arita estavam andando pela mansão e a menina parou de repente em uma grande janela. Ela ficou encantada com o que viu. Ela viu pela primeira vez um jardim tão lindo. Ela ficou como que encantada e simplesmente admirava esse lugar. Quando você era pequeno, você gostava muito. Daqui Ilha disse. E essas palavras causaram surpresa no rosto da menina. Então, o irmão começou a contar a história desse jardim. Ele e Vira contaram que o Duque fez isso, especialmente para sua mãe. A Sérvia sempre quis seu próprio jardim, mas ela tinha dificuldade em cuidar das plantas. Então Aslan fez isso por ela agora. Arita lembrou que o jardim realmente estava na história original, o lugar onde Aslan mostrou pela primeira vez suas fraquezas. Pouco antes de sua morte, ela agora percebeu que era o jardim da Sérvia. Erita decidiu empurrar esses pensamentos longe e não pensar nos acontecimentos ruins da história original que ainda nem tinham acontecido. Quando, de repente, o irmão dela chamou o nome dela. Ele perguntou à irmã se ela queria dar um passeio claro, que o menina só ficou feliz com tal oferta. Eles se aproximaram da fonte, o que também causou surpresa na menina. Ela até exclamou que fonte enorme. Então sua atenção rapidamente se voltou para os flores igualmente lindas que estavam. Por toda parte, ela amava absolutamente tudo nesse lugar. Mas como elas andavam demais, as pernas da heroína começaram a doer, e ela contou a Elon sobre isso. Mas então ela hesitou, e disse que estava brincando. Seu irmão pediu que ela respondesse honestamente, mas o rosto da garota parecia envergonhado, e por algum motivo, ela se desculpou. Ela não queria contar a ele sobre isso porque ela não queria que Elon continuasse tratando ela como algodão doce. O cara riu e perguntou se ela não gostava que eles a tratassem assim. Arita começou a negar, e acrescentou que ela simplesmente não gostou que o irmão dela a tratasse como se ela fosse indefesa. Ele acrescentou como algodão doce, indefeso, e começou a rir ainda mais. Ele pediu perdão, mas achou muito engraçado. Como pediu, a menina não se forçou a ir, e sugeriu que ela descansasse debaixo de uma árvore. Mas algo chamou a atenção de Elon, e ele pediu a Arita que esperasse. Eles se sentaram debaixo de uma árvore, e a menina se perguntou quanto tempo demoraria para ela se acostumar com esse tipo de tratamento. Ela começou a pensar que talvez nem toda a sua vida seria suficiente para se acostumar com isso. Mas seu irmão pediu para ela procurar alguma coisa. O surpreendeu. A luz passando pelas folhas. Lembra estrelas? Ele disse, e então acrescentou tão brilhante e linda quanto minha irmã mais nova, e quente e gentil como a luz do sol. Se Elon descobrisse quem Arita realmente foi, se ele continuaria a ser tão gentil com ela, a heroína se perguntou se esse calor desaparecesse, ela seria capaz de descobrir. Ela abaixou a cabeça tristemente e levantou os joelhos. Então perguntou se ele realmente pensei nela como uma irmã mais nova. Claro que a Ilha respondeu, mas ela imediatamente fez a próxima pergunta. E se você estivesse errado? E se ela fosse apenas mais uma garota com cabelo preto e olhos roxos? A heroína estava muito preocupada com essas perguntas. E agora, ela finalmente conseguiu dizê-las em voz alta. Ela até começou a torcer para que ele agora dissesse que sabia que ela não era. Irita, a vida no abrigo solidão. Tudo isso poderia ser suportado. A garota começou a falar mais. Ela continuou esperando que ele agora dissesse que ele havia percebido isso há muito tempo, que não precisava dela. De repente, o irmão apenas a abraçou com força, para que ela não se preocupasse. Ele queria acalmar a irmã e deixá-la saber que ele e o pai dela realmente a amam, e tem medo de perdê-la. Ele acrescentou que se ela fosse com medo de que ela devesse apenas confiar nele e em seu pai, não estamos errados. Ilha acrescentou, continuando a abraçar sua irmã. Aquela que amamos e aquela que reconhecemos como Erita é a verdadeira Erita. A Ilana acrescentou, ele prometeu que nunca mais se separariam, embora seu irmão dissesse que ela era a verdadeira Erita e que ele e seu pai não estavam enganados. A alma da menina ainda estava pesada porque, por ser sinceramente, ela ainda era uma estranha para esse corpo, ela se sentia assim e nem sabia por que veio. Parar aqui e parada na varanda da mansão. Ela pensou que talvez valesse a pena ir até o palácio para saber mais sobre isso, mas mesmo assim, o amor entre Alon e seu pai não mudará o pensamento da garota por muito tempo, e se convenceu de ser forte às pessoas que a amam. As pessoas que ela ama estão mudando seu terrível futuro. Ela chegou à decisão de que isso era tudo em que ela precisava se concentrar por enquanto. Alguns dias depois, o Duque e seu filho estão parados no corredor. Aslan pergunta se isso é verdade, e ele responde que é. Aylan diz que ainda lhe parte o coração lembrar como Erita chorou. O Duque não conseguia acreditar que isso aconteceu. Erita deveria ter aceitado o amor dela, família, sem hesitar. Mas ela sente que esse amor não lhe pertence, e pior ainda, ela tem medo de ser abandonada.
O pai dela perguntou a Aylan se isso acontecesse novamente para acalmar Erita. A conversa deles foi interrompida por Fern, que apareceu tão de repente como sempre. Ele relatou que Kylo havia capturado o homem com sucesso. Ele deveria chegar amanhã ao meio-dia. Agora o Duque poderia anunciar oficialmente o retorno de Erita, aquele que deixou a menina no orfanato. Aparentemente pensou que estava salvando ela. Que bobagem, o Duque era indignada. Fern perguntou se ele deveria informar Mestre Elon, mas Aslan respondeu que ele mesmo faria isso, pois tudo o que seu filho estava pensando agora era como passar mais tempo com Erita e tudo mais. O que importa agora é o seu bem-estar. O anúncio oficial do retorno de Erita Crowhearts, filha de Aslan Crowhearts e da Grã-Duquesa Crowhearts. O vidro voa para o chão com gritos depois de ver a notícia. A ruiva fica furiosa. Ela grita que essa garota patética deveria ter morrido no mar enquanto a empregada tenta acalmar a garota. Eu tinha certeza que ela estava morta. Ela continuou a gritar e amassou o pedaço de papel onde estava escrito o anúncio oficial há 7 anos, sem ter confirmado com os próprios olhos a morte da heroína. A menina nunca pensou que tudo isso iria voltar e assombrá-la mais um ano. E tudo estará pronto, ela disse. Ela começou a se tranquilizar de que tudo ficaria bem. Afinal, ela ordenou que isso fosse resolvido sem problemas. Não importa o quão forte Crowhearts fosse, eles nunca seriam capazes de saber a verdade depois de 7 anos. A garota decidiu que precisava acabar com isso imediatamente, antes que Crowhearts descobrisse a verdade. 1 ano depois, uma mulher loira está deitada na cama. É a Imperatriz. Sua saúde está muito ruim. Seu filho senta ao lado dela e segura sua mão implorando para que ela não morra e não o deixe. 1 ano passou, desde o anúncio do retorno de Arita, o que causou alvoroço na capital. A garota nem sabia disso, já que ela nunca saiu da mansão. Entretanto, muita coisa mudou. Ela se tornou mais próxima. Para as pessoas da mansão e para sua família, a heroína também começou a ter aulas de magia com Fern, já que Fern diz que a garota é incrivelmente talentosa em magia, enquanto seu pai parece significativamente preocupado sobre isso, mas a heroína pensa que isso será útil para ela. Significa que agora ela terá outra arma para o futuro. Além disso, Fern provou ser uma professora muito boa, apesar de seu estilo um pouco espartano. Ele realmente sabe como enfatizar os pontos-chave se tivesse. Nascido na Coreia, provavelmente teria se tornado um professor famoso. Erita achou que, graças a esse aprendizado, é muito divertido. Quem pensaria que estudar seria um prazer para a heroína. Mas os pensamentos da heroína foram interrompidos pela empregada, que disse que a procurava por toda parte. Maria disse que o mestre pediu para ligar para ela, e parecia que ele tinha algum assunto urgente, mas Irida pensou que eles tomaram café da manhã juntos, apenas algumas horas atrás. Ela teve um mau pressentimento de que a garota tentou veio o mais rápido possível. Ela viu seu pai cuja expressão definitivamente não a agradou. Erita nunca tinha visto seu pai com uma expressão tão sombria antes, e perguntou o que o Duque queria para contar a ela. Aslan relatou que precisaria visitar o palácio. O fato é que a Imperatriz havia morrido. Azila Vilirida, do Marquês de Valéria Imperatriz, e mãe do 23º Imperador, Gamrian. Erita lembrou imediatamente que a Imperatriz era uma personagem que não morreu na história original. Ela ajudou Kelion a se tornar imperador e apresentou-o à personagem feminina principal. O fato de ela estar morto significa que o futuro será mudado. A heroína imediatamente começou a pensar que a possível razão para essas mudanças era a sua existência na história original. Aslan não encontrou sua filha, o Duque. Interrompeu seus pensamentos e perguntou se estava tudo bem, e também disse que se ela não quisesse não precisava ir e poderia ficar na mansão, mas a garotinha olhou para ele com seus olhos brilhantes e disse que estava tudo bem e que ela iria com ele. Ela sentiu que tinha que ir pessoalmente. A garota sentiu que precisava ver com seus próprios olhos. O Duque disse que amanhã ele precisa passar na mansão da capital e depois irá para o palácio. Erita decidiu ver o que está escrito na história original, a novela. Original não é tão difícil. Ela começou a estudar esta história de cura. Centra-se na filha do barão, Ayla, que está cercada pelo amor de seus gentis pais desde a infância, e em seu romance com o segundo príncipe Kalion de meados do século romance, a história segue Aslan, que se aliou ao primeiro príncipe e lutou contra Kalion, eventualmente enlouquecendo. E logo depois que Elon decide acabar com sua vida, este é o papel de sua família. Agora aparece para Arita, que é uma novela tão simples e previsível, e é estranho que ela tenha gostado tanto que a encontrou por acaso em uma livraria quando ia comprar um caderno, levando consigo o dinheiro do seu emprego de meio período, e no final ela comprou este livro como se estivesse sob algum tipo de feitiço. Mas a história da novela original se desenrola de forma completamente diferente, e Arita se sentiu enganada nesta situação. O único suspeito do assassinato da Imperatriz é a rainha, aquela mesma ruiva. A Imperatriz só poderia ter sido morta por aquela que é a mãe do segundo príncipe e que é a rainha.
O personagem masculino principal, Kalion, tem agora 11 anos, e Arita o verá amanhã. Foi estranho para a menina pensar que estava indo para o palácio onde se desenrola a trama da novela, mas a heroína considerou esta uma boa oportunidade. Ela passou um ano tentando resolver os mistérios na trama, mas ela ainda não conseguia entender algumas coisas, principalmente a questão de como o primeiro príncipe conseguiu conquistar seu pai para o seu lado. No original estava claro que o pai lutou ao lado do primeiro príncipe e caiu na loucura, mas a garota entendeu que o duque não faria tais coisas apenas para seu próprio benefício, se isso fosse uma luta pelo poder. Então, definitivamente tinha que estar conectado à rainha